A parada é a seguinte: 8 erros de arbitragem que mudaram a história da Champions League e do Soccer JM, que tem um tempo que a gente não vê, mas que é muito bom, então voltaremos a assistir aqui hoje. Uma decisão errada de um árbitro pode mudar toda a história de uma Champions. Então, nesse vídeo, vamos ver 8 erros de arbitragem que mudaram completamente o rumo de uma partida e, consequentemente, de uma temporada inteira. Começando com essa, que aconteceu na grande final. Vem Toni Kroos, pé direito nela, venenosa, Bale, desviou, olha o Sérgio Ramos, gol! Isso aqui é a final de 2016? 16, né? De longe parece um gol normal, mas quando se vê o replay, fica claro. O Pedido? Sérgio Ramos estava impedido, mas não tinha VAR para conferir. O VAR só ia não aparecer existia. 2 anos depois. Na Copa do Mundo de 2018, então isso aqui de fato era 2016. Então o gol do Real foi validado, o que mudou completamente o destino daquela Champions. Porque depois o Atlético de Madrid empatou, mas no final o Real Madrid venceu nos pênaltis. O Sérgio Ramos é muito pai do Atlético, né? Já não bastasse aquele gol lá aos 93, tem outros também, ele é muito pai do Atlético. Os caras devem odiar ele. Assim, em qual lugar o Sérgio Ramos deve ser mais odiado? No Atlético de Madrid ou no Liverpool? Porque no Liverpool também foi pra final lá, ele pegou o Salah na crueldade, meteu um golpe no Salah, tirou ele do jogo. Assim, 2 lugares que a galera não deve ser muito chegada a ele não, tá ligado? Se o gol do Sérgio Ramos tivesse sido anulado, o Atlético poderia ter vencido por 1-0, se tornando campeão europeu pela primeira vez na Mas não rolou não. Não rolou não. E hoje em dia tá no Monterrey, pra você ver que loucura. história. Um gol muda tudo. Mas esse foi só o primeiro erro de arbitragem. Nesse vídeo vamos ver erros ainda mais absurdos. Pô, a virada histórica do Barcelona no PSG é muito emocionante. Mas o que tem de lance questionável de arbitragem, o que forçaram a mão pra ajudar o Barcelona, e tá certo, tem que forçar mesmo. Neymar tava lá, isso aí, juiz. Mudaram a história da Champions League. Um mais chocante que o outro. Mas agora vamos para um erro de arbitragem que acabou mandando um time direto pra final. Na semifinal de 2005, Antigo, o Liverpool tá. encarou o Chelsea, treinado pelo Mourinho, onde o primeiro jogo terminou em 0-0. O Chelsea tinha grandes chances. Mano, eu fiz um vídeo curto hoje sobre o Mourinho, vi ele ali, ele me lembrou. O Mourinho passou 9 anos sem perder, se liga nisso, 9 anos, ele passou 9 anos sem perder um jogo de liga em casa. 9 anos, direto, tá ligado? Ele treinou tipo Porto, o Chelsea, a Inter de Milão, o Real Madrid. Ele ficou 9 anos jogando campeonato inglês, italiano, a La Liga, e não perdeu um jogo de Liga Nacional dentro de casa. É absurdo, pô. É absurdo. Foram tipo 150 jogos, tá ligado? 117 adversários diferentes e ele não perdeu nenhum jogo. Assim, o Mourinho, ele tinha um hype que, mano, você pensar que hoje em dia ele tá lá no futebol turco, desandou legal, tá ligado? Assim, era pra esse maluco tá hoje treinando papo de Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, mas ele tá lá no futebol turco. O Mourinho, ele deu uma queda na carreira dele violenta, se você parar pra pensar. Depois dessa partida tivemos o milagre de Istambul. Pois é, essa Champions aqui ficou marcado com a melhor final, né? Chances de se classificar. Tô aqui no SofaScore e olha a força desse time do Chelsea. Drogba, Makelele, Lampard, Peter Cech, Ó, o J. Cole aqui, ó. Faz rap, nessa época jogava no Chelsea. Que Terry. E ainda tinha o Robin no banco, mas mesmo com um timaço, logo nos primeiros minutos, Gerrard, Milan Balas might get there before Cech, is that a penalty? Luis Garcia is in there! Meu Deus, que loucura, não entendi nada. Milan Balas might get there before Cech, is that a penalty? Luis Garcia is in there! Does that cross the line? The Liverpool fans think it has goal! What a start by Liverpool! o Liverpool saiu na frente, mas ninguém tinha Deu gol. certeza se a bola tinha realmente cruzado a linha ou não. Mesmo assim, por só 1-0, o Liverpool acabou esclarecindo. E a bola não cruzou. Então, essa tecnologia aqui, se o último foi implementado em 2018, 2 anos depois, essa aqui foi para 2010, 5 anos depois. Foi na Copa do Mundo da África que a gente teve a tecnologia da bola cruzando. Na verdade, foi na Copa de 2014 que a gente teve. A gente teve problema com essa parada, essa falta da tecnologia, e é em 2014 aqui no Brasil que implementaram. Classificando pra final e eventualmente conquistando. Ou seja, dessa época aqui ainda demoraria o quê? 9 anos pra ter tecnologia pra sanar esse problema, tá ligado? o título. Mas anos depois, a emissora de TV inglesa Sky Sports criou Pô, e esse gráfico de Play 1 aqui? um VAR virtual, usando todas as câmeras que tinha naquele jogo pra analisar o lance. O resultado, não entrou. a bola não cruzou a linha. O único gol do jogo e a eliminação do Chelsea veio de um gol que não existiu. É foda. Se existisse o VAR, talvez a gente nunca veria essa imagem. Mas essa não seria a última vez que o Chelsea seria eliminado por erros de arbitragem. Na verdade, O primeiro VAR. E com, tipo, gráfico de Play 1, tá ligado? aquele gol fantasma não foi nem um jogo mais polêmico que disputaram.
4 anos depois, o Chelsea apareceu de novo numa semifinal, dessa vez contra o Barcelona de Pep Guardiola. Mesmo que o Barcelona fosse forte, o Chelsea tinha grandes chances de classificar, tanto que no primeiro jogo no Camp Nou, seguraram o empate em 0 a 0. Ainda por cima, nos primeiros minutos da volta, o Chelsea saiu na frente. O caminho para a final parecia traçado por Chelsea, até que aconteceu a primeira polêmica. Eles se agarraram, é isso mesmo? Daniel agarrou ele. A falta em si aconteceu dentro da área, mas ao invés de dar um pênalti, ele deu a falta fora. Nossa, mas é muito nítido que tá dentro. É muito nítido. Olha a linha aqui. Nossa, foi muito dentro da área, muita coisa. A falta em si aconteceu dentro da área, mas ao invés de dar um pênalti, ele deu a falta fora da área. Caraca, mas isso aqui é um erro muito evidente, tá ligado? Mas só 3 minutos depois, teve um pênalti ainda mais claro. Abidal colocou a perna na frente do Drogba. Todo torcedor do Chelsea esperava o pênalti ser marcado, mas o árbitro não deu. Só que se tu acha que esses pênaltis não foram tão claros assim... Pra mim, tipo assim, parece ter sido pênalti, mas o outro lance é muito mais claro, é muito mais evidente que teve erro, tá ligado? Tanto é que o juiz deu falta, só que ele deu fora da área. O juiz achou que era uma partida de luta livre, por isso ignorou as faltas. Então, nesse caso aqui, ele deu, só que ele deu fora. E aí, assim, não tem um bandeirinha, não tem ninguém pra ajudar ele ver, tá ligado? No segundo tempo, aconteceu isso. Provavelmente, bandeirinha tava, tipo, do outro lado, aí não deve ter servido de muita coisa. Mão demais. Mão demais. Muita mão. A bola bateu na mão do... E o Piquet aqui, ó. A mão levantará... O quê? Eu, mão? Eu não. Eu não. Eu não. Eu, mão? Não, eu não. Do Piquet, mudando a trajetória dela. Mais um pênalti claro. Que Nossa, dava pra ver bom. até pela câmera da transmissão. Muito bom. Mas o árbitro não deu. Outro erro de arbitragem que impediu o Chelsea de ampliar a vantagem. Marcar outro gol era crucial por causa da regra dos gols fora. Se o Barcelona fizesse só um, se classificariam. Até que nos acréscimos, Messi passa para Iniesta, que de primeira chuta no ângulo, empatando o jogo. Mas mais que isso, fazendo o seu gol fora de casa. Nessa hora, todos aqueles erros de arbitragem pesaram muito, mas ainda não tinha acabado. O árbitro ainda ia tomar mais uma decisão polêmica. Lampard bate o escanteio, sobe a defesa, tem rebote. André Henning narrando seus primeiros jogos de Champions. Estão pedindo pênalti, o Ballack vai pra cima do árbitro. No último minuto, a bola foi chutada e bateu no braço de Eto'o. Mais um pênalti claro. Eto'o. Só que outra vez, o árbitro não deu. Com isso, pela regra do gol fora, o Barcelona se classificou. Os jogadores do Chelsea ficaram furiosos, especialmente o Drogba. Se existisse o VAR, o Barcelona não teria sido campeão naquele ano. É o Jorge Igor. Nossa, eu confundi a voz legal então, desculpa aí, pessoal. Jorge Igor narrando seus primeiros jogos. Aquilo, nossa, eu não lembrava que o Jorge Igor era tão antigo assim de TNT. Sim, às vezes eu confundo a voz dos dois, desculpa. E nunca teria conquistado aqueles lendários 6 títulos em 2009. Assim, a gente vai ver um padrão aqui, né? O Barcelona quase sempre que tem um erro é favorável a eles, né? Isso aí é meio tenso. Vamos ver se vai ter algum momento que o Barcelona vai sair prejudicado com o erro. E a gente ainda vai ver outros 5 erros gigantes de arbitragem. Agora, saindo da Champions de 2009, vamos para 2013, quando um árbitro ajudou o Borussia Dortmund a se classificar para a semifinal. Literalmente. De que forma? Na temporada 2012-13, o Dortmund, com um time muito forte, enfrentou a zebra Málaga. O Dortmund era uma potência, mas o Málaga... Málaga que chegou aqui longe pra caramba, isso aqui se não me engano é semi que ele falou, e depois meio que faliu, o time foi vendido, quem comprou não ligava muito, tá ligado? O time foi rebaixado, é uma loucura a história do Málaga. Conseguiu segurar o empate no primeiro jogo, então os dois times chegaram no segundo jogo com chance de vencer. Júlio Batista, mano, Júlio Batista. E foi aí que aconteceu a maior polêmica. O Málaga jogou muito, marcaram o primeiro gol, o Dortmund empatou e o Málaga marcou outro. Até que aos 90+1, o Dortmund empatou. Mas pela regra do gol fora, com 2-2 no placar, quem se classificava era o Málaga. Mas só 2 minutos depois... O Dortmund marcou no último minuto, garantindo sua vaga na semifinal. Mas olhando mais de perto, a gente vê que o cara que fez o gol estava impedido.
De acordo com a regra do impedimento, tem que considerar o goleiro também, muita gente não lembra tem que disso. ter 2 jogadores adversários atrás da linha da bola. Nesse caso, Goleiro. só tinha um. Então o gol deveria ter sido... Mano, é o tipo de regra que você acaba esquecendo, porque ela não aparece no dia a dia, tá ligado? O impedimento tem que ter 2 jogadores, não um só. Só que normalmente o segundo jogador é o goleiro, tá ligado? Mas em casos de exceção, tipo esse aqui, o goleiro, ele não tá dando condição. É uma loucura, é o tipo de coisa que você esquece no dia a dia. anulado. Consequentemente, Aí numa época que não existia VAR, pra você fazer isso aqui de bate-pronto, tá ligado? É uma loucura. o Málaga se classificaria. Ou seja, aquela final de Bayern contra Dortmund poderia nunca ter acontecido. Mas assim, o Málaga também fez um gol que o Bandeirinha não marcou. Então ficaram kits. Pô, assim, o Bandeirinha meio que tava de greve no dia, né? Ele foi escalado pra trabalhar e falou, nem tô recebendo tanto pra isso não. Agora, enquanto o Dortmund acabou beneficiado pela arbitragem, o Bayern de Munique sofreu. Na semifinal de 2017, eles enfrentaram o Real Madrid num jogo gigantesco. Esse era o Bayern de Ancelotti, que tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. Então os dois times se encontraram para a segunda partida no Santiago Bernabéu, onde o Bayern empatou, levando o jogo para prorrogação. Até que isso aconteceu. Nesse show de cobertura, levantamento, Cristiano, condição é boa, condição é boa! Gol! Pela câmera de transmissão parecia um gol válido, mas olhando mais de perto, ele estava claramente voltando da posição ilegal. impedido. O gol que colocou o Real Madrid na frente do placar deveria ter sido anulado. Um gol altera toda a estratégia de um time. Então se aquele gol tivesse sido anulado, tudo poderia ser diferente. É como efeito borboleta, uma coisa leva a outra. Depois o Asensio ampliou a vantagem, até que outro momento polêmico aconteceu. Marcelo de novo, Marcelo de novo! Marcelo esse aqui eu lembro. pinta o golaço, Parece estar impedido de novo. Marcelo rolou! Isso aqui é 2017, um ano antes da primeira Copa que tinha VAR. Então também, tipo assim, o que apitasse dentro de campo ficava por isso Quando o mesmo. Marcelo passou a bola pro Cristiano, Nossa, o Real Madrid é ajudado pela arbitragem. Que surpresa. Pois é. ele estava impedido de novo. Mais um gol que Ou pode ser também a paralaxe da coisa aqui, né? deveria ter sido anulado. Se existisse o VAR, o desfecho daquela Champions poderia ter sido bem diferente. Agora, o próximo erro de arbitragem da lista foi de novo contra o Bayern. Dessa vez mais recentemente, na semifinal da Champions 2023-24. Já existe no VAR, já existe no, sei lá, semi-automático. Se bem que nessa edição eu acho que ainda não tinha, mas Real enfim. Madrid contra o Bayern de Munique, num jogo decisivo no Santiago Bernabéu, onde depois de empate no jogo da ida, quem vencesse garantiria a vaga na final. Então foi um jogo super intenso, onde depois do Bayern abrir o placar, o Real virou para 2-1. Rossello. O Bayern estava sendo eliminado, até que no último segundo, Tome de bola alçada! Ah, ele apita, verdade, é isso. Toca de cabeça! Vai terminar o jogo, já parou, já parou. Ele apita do nada. Ele apita antes, sem mais nem menos. Tem lance de impedimento. o árbitro apitou antes da jogada terminar, anulando o gol de Delite. E hoje a gente sabe que a recomendação é tipo assim, mano, lance meio duvidoso, deixa acabar e depois vê se tava valendo ou não, tá ligado? E aqui ele mata a jogada no meio dela. O bandeirinha levantou a bandeira cedo demais. Então, se não tivesse realmente impedido, esse poderia ser um dos maiores erros É o tal do apito nervoso isso da aí. história da Champions. Olha, ele já tinha parado, né? Ele já tinha parado. Mas tá, Erros da história da Champions. Tem que vir um pouquinho Realmente atrás. impedido, esse poderia ser um dos maiores erros da história da Champions. Pior que não dá pra ver, aqui a bola já saiu, tá ligado? Não dá pra ver o momento exato aqui se tava na frente ou não. Olha, ele já tinha parado, né? Ele já tinha parado. Agora... Acho que ele parou indevidamente o lance, tá? Ah lá, o momento da bola saindo. Pode ser que tava valendo, mas também pode ser que não. Vai depender do pé aqui, talvez um joelho esteja um pouco mais na frente. É um lance bem duvidoso. Lance que o protocolo manda, tipo, mano, deixa seguir, termina o lance e depois vê, tá ligado? E aí não, ele foi no apito nervoso, ele apitou antes. Esse jogo tava todo maluco, né? No replay ficou claro, não tinha impedimento. O Bayern poderia ter empatado, o que poderia mudar completamente aquela temporada. Mas se tu acha que o Bayern foi injustiçado na Champions, talvez tenha sido um troco pelo que aconteceu em 2010. Nas oitavas de final de 2010, o Bayern enfrentou a Fiorentina, que estava absolutamente determinada a passar de fase. Tanto que no primeiro jogo dificultaram muito para o Bayern. Na Alemanha, depois de sair atrás do placar, e empataram no segundo jogo em 1-1. Até que, aos 44 do segundo tempo, isso aconteceu. Sinistro, Robben, zona tiro, Robben, Frey.
Agora eu tenho certeza que o André Henning narrando, não é? Ó, ele Mas narrando. no segundo tempo, isso aconteceu. Ó. Sinistro, Robben, Aí, ó, o André Henning. zona tiro, Robben, Frey, arriva Olic, gol! E non c'è Impedimento fuori também? gioco, il gol del Bayern! O Bayern marcou, mas os jogadores da Fiorentina reclamaram muito. E o motivo da reclamação fica claro no replay. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ele tava adiantado. La sensazione Ele não tava só um pouco impedido, tava muito Nossa, muita coisa. Muita coisa. Meu Deus do céu. impedido. Mesmo assim, o gol foi validado. E isso acabou mudando completamente a história daquela Champions. Porque no segundo jogo, a Fiorentina venceu por 3-2. Ou seja, Mas o placar agregado ficou empatado em 4-4 e pela regra dos gols fora, o Bayern se classificou, fazendo depois uma campanha indo até a final. Ou seja, se aquele gol tivesse sido anulado como A deveria, o Fiorentina placar tinha agregado avançado. deveria ter ficado em 4-3 para a Fiorentina e o Bayern eliminado. A gente nunca ia saber qual time chegaria na final daquele ano. Mas quando se fala em erros de arbitragem, a primeira coisa que muitos pensam é nesse jogo. Levantamento de bola pro Suárez. Chegou. Pênalti! Como tu com certeza se lembra, em 2017 o PSG derrotou o Barcelona por 4-0 Mas o impossível não há quando se trata de Barça. É o hino nacional. no primeiro jogo das oitavas. Então o Barcelona tinha um desafio gigante pela frente. E também um baita desafio pro árbitro Deniz Aytekin arbitrar essa partida na frente de 90 mil torcedores. Aí o Barcelona foi com força total, marcou com Iniesta, depois Kurzawa fez um gol contra. Até que veio a primeira polêmica. Deu o tapa, Neymar! Esse aqui eu acho que ainda dá pra entender como pênalti, porque é um pênalti meio esquisito, o cara bate, o Meunier, se eu não me engano, que é quem tá aqui, ele bate tipo a cabeça nas pernas do Neymar, mas assim, eu acho que aqui ainda dá pra você entender como pênalti. Neymar caiu na área, com muita gente dizendo que não Aqui eu acho que dá pra, é tipo assim, não é um pênalti comum, né, alguém bate a cabeça na perna, mas aqui eu ainda acho que dá pra entender como pênalti. Agora o do Suárez... foi pênalti. Mas o Meunier realmente colocou a cabeça na frente do Neymar. Então o Barcelona fez 3-0. Messi Mas bate. logo o Paris conseguiu marcar o seu. E aqui parecia que não ia ter como reaver o placar, já era, Barcelona eliminado, vai ficar por isso mesmo, show, legal, E acabou. também teve a chance de fazer mais um. Vai pintar o gol da vaga de Maria! O Di Maria Errou. perdeu o gol, mas o Mascherano o atingiu por trás. Mesmo que ele já tivesse chutado, segundo as regras, Mas pegou? mas o Mascherano o atingiu por trás. Mesmo que ele Pegou, já pegou, tivesse pegou. chutado, segundo as regras, qualquer toque é falta. Mas o árbitro não deu. Até que Neymar marcou o quarto gol e nos acréscimos, Levantamento de bola pro Suárez! Cara, esse aqui não foi nada. Esse aqui não foi nada. Esse aqui não foi nada. O Marquinhos tá com o braço de apoio normal, só encosta o Suárez. Opa! Assim, isso aqui foi absolutamente nada. Dito isso, eu comemorei muito a marcação. Obrigado, juiz. Que ótimo que você é ruim. Pênalti! de longe realmente parece um pênalti. Mas com o replay dá pra ver que o Suárez se Foi nada. Nada, 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 nada. pulou. Não tinha VAR pra checar, então o árbitro confirmou o pênalti. Isso mudou completamente o rumo do jogo, porque depois de converter penalidade, o Barcelona Neymar converter. O Messi já tinha batido um nesse momento aqui, ele pulou fora. fez o sexto, selando a Sérgio Roberto, minha nossa! eliminação no Paris. Se aquele pênalti do Suárez tivesse sido anulado e o do Di Maria marcado, o placar agregado poderia ter terminado em 6-5 pro Paris, e não 6-5 pro Barcelona. A histórica virada teria sido só uma tentativa frustrada. E provavelmente o Neymar não teria ido pro PSG e hoje o mundo seria um lugar muito melhor, tá ligado? Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Mais um vídeo muito bom, deixa eu deixar o like aqui. Cara, eu acho que de tudo aqui, o que mais estava fresco na memória, além daquele do apito do Real Madrid, é o do Barcelona que, mano, foi bem prejudicado ali o PSG. Aquele do Suárez é sacanagem. Agora, o do Meunier, eu acho que é bem claro que tipo, ele bate a cabeça, ele fecha a passagem do Neymar. É um pênalti meio esquisito, tá ligado? Mas é pênalti. Agora, o do Suárez encostou a mão, tchau. E aí, o impossível não há quando se trata de bar. E não teria a melhor música do Fute Paródias. Pois é. Assim, quem viu esse jogo ao vivo, agradece a Deus por ter visto esse jogo ao vivo, porque foi o jogo.
Esse foi um bagulho diferente, tá ligado? Eu acho que tirando o próprio time, esse jogo foi, pô, uma parada que quem viu lembra onde tava, de que forma... Que isso? Ainda bem que o juiz roubou. Exatamente. Às vezes, há males que vêm pro bem. Esse foi o caso. Que o juiz roube mais.